Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Ângulo de Divinópolis. Terceiro ano, tão querido. Estamos aí firmes, né, no nosso propósito de continuar discutindo e pensando na redação do Enem, né? E a semana passada foi bacana, nós tivemos uma conversa gostosa, interessante, sobre a competência 1, né, que equivale a 200 pontos. Então, como nós combinamos, né, hoje nós estamos aí na nossa aula 4, segundo trimestre, como nós havíamos combinado, nós vamos trabalhar, fazer um passeio por cada uma das competências, né? Vamos visitar aí cada uma das competências do Enem, para que a gente possa dominar com tranquilidade, fazer um trabalho bacana, um trabalho sério, né, concentrado, para que a gente tenha um excelente desempenho na nossa prova. Então, semana passada falamos de competência 1, hoje o nosso olhar sobre competência 2. Né? Só lembrando, né, a gente começa a nossa aula aí já colocando, eu sempre encerro a aula colocando praticando, vocês vão ver que eu vou colocar o praticando no início e no final do PowerPoint. Isso mesmo para reforçar a importância do compromisso. E aí vocês vão ver um diferencial. Mas a gente nunca teve tarefa, a não ser produzir os textos, a gente nunca teve tarefa de redação lá na apostila. Eu estava fazendo um estudo da apostila do Bernoulli de vocês. É um material extremamente rico, um material extremamente bacana. Então, assim, vale a pena não só para vocês conhecerem as estruturas de bons textos, né? Então, essas questões aí da página 21, 22, 23, porque eu tenho lá discussão de estrutura textual e, ao mesmo tempo, de interpretação. Tudo com um olhar, um viés muito bem feito, muito bem costurado para o Enem. Então, por isso que a partir de agora, a partir do segundo trimestre, nós vamos também encaminhar para vocês atividades lá da parte afrenteada, da parte de redação. Ok? Bom, então vamos começar a nossa competência 2 pela matriz de referência, ou seja, o que os avaliadores, o que o Enem, INEP esperam que vocês saibam lá na competência 2, ou seja, o que nós temos que demonstrar na competência 2 para mostrar que eu sou merecedor de receber ali naquela competência 2, o nível 5, 200 pontos. A primeira coisa que ele pede para a gente, que a gente precisa compreender a proposta de redação. Né? E aí o que significa isso? Compreender a proposta de redação. Significa decodificar o tema proposto. Isso é o básico, né? O pontapé inicial, ou seja, você precisa fazer uma abordagem completa do tema. Vamos pensar, o ano passado, 2019, o tema da redação, estou até com o meu tema aqui do lado, né? Com a proposta de redação do ano passado, ele diz o seguinte, o tema, a partir da leitura dos textos motivadores, e com base em seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação, e a gente chama isso de conhecimento extralinguístico, ou seja, são os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida, né? E aí ao longo da sua vida acadêmica, ao longo da sua vida social, né? O filme que você assistiu, é o teatro a que você foi, né? O livro que você leu. Então, é o seu repertório, e isso é importante. Você se coloque lá, você linke aquilo que se propõe no tema com a sua experiência, com o seu repertório. Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de repertório legitimado, que a pessoa precisa de colocar algo muito sofisticado, algo muito sobrenatural, né? Algo muito filosófico, muito sociológico, de grande profundidade. Não. São as suas impressões, as suas marcas, a sua bagagem. Né? Então, as pessoas querem lá perceberem que você compreende a proposta de texto e que você tem uma bagagem e que essa bagagem você sabe linkar o tema proposto com as suas experiências e com a sua bagagem, com o seu conhecimento de mundo, certo? Ele diz o seguinte, redige um texto dissertativo, argumentativo, então aí já tem uma parte bacana. Quando ele fala que nos limites estruturais de texto dissertativo, argumentativo em prosa. Então, seu texto obrigatoriamente tem que ter 3 partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão aqui entendida como proposta de intervenção. Correto? Em modalidade escrita formal, então aí de cara eu já nem posso, isso a gente já falou lá na competência 1. Esquece que existe gíria, esquece que existe
abreviação, esquece que existe a linguagem mercado, a linguagem própria lá do meu celular, das minhas redes sociais. Aí ele continua, em língua portuguesa, aí tem uns engraçadinhos que acham assim, né? Ah, eu sou ultra mega power versado em inglês e em espanhol. Vou escrever para mostrar que eu sou tal. Não. A redação vai levar a zero, ela nem vai ser corrigida, né? Leva-se um grande zero. Sobre o tema, então esse aqui foi o tema do ano passado, 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, quando ele fala compreender a proposta, primeira coisa que você tem que lembrar, quais são as palavras-chave que permeiam esse texto. Então, para a pessoa que vai corrigir o seu texto entender que você compreendeu a proposta, então, a palavra democratização, ou seja, democratizar, democrático, tornar mais popular, né? Porque o democrático não é do povo. Então, tornar popular, democratizar, tudo isso tem a ver com o universo da primeira palavra-chave do tema, que é democratização. Depois ele fala uma coisa, acesso. O que é ter acesso? Então, acessar, chegar, poder ter, poder ver, né? Ter o direito de... eu estou me reportando também a democracia ao cinema no Brasil. Aí eu posso falar de sétima arte, da telona, e ele faz um contexto específico, ele está falando do Brasil. Então, o meu texto, quando eu compreendo a minha proposta de redação, então eu tenho que lembrar que eu estou falando, no caso do tema do ano passado, que o meu tema queria falar sobre a democratização, ou seja, a popularização de acesso, ou seja, de chegada, de poder ver, de poder assistir, de poder ter acesso a quê? A uma arte específica. Então, por exemplo, se a pessoa ficar falando da arte, a arte de maneira geral, ela vai estar, de uma certa forma, tangenciando o tema. Ele não está falando da arte em geral, ele está falando de uma arte específica, da sétima arte, ele está falando do cinema. Então, a palavra cinema tem que permear todo o nosso tema, ou palavras que têm um campo semântico de cinema. Né? Então, a sétima arte, a telona, tem que ter, esses termos devem permear todo o texto. E no Brasil, ou seja, ele está falando de uma realidade específica. Ele não está falando, então aí eu começo a falar do cinema lá na França. Você pode até falar do cinema na França, do surgimento do cinema, beleza. Mas em algum momento você tem que reportar esse cinema para a nossa realidade, para a realidade brasileira. Isso que é compreender a proposta. Então, eu preciso falar do acesso popular, democrático, ao cinema, em que lugar? Brasil. Aí ele fala, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, primeiro, dividido em parágrafos, dessa divisão de parágrafos, aí entra aí a questão dos tamanhos, né? Parágrafos, de uma certa forma, que tenham mais ou menos um padrão, isso é importante, né? Um padrão da língua portuguesa de dissertação, ele tem aí um parágrafo padrão, ele tem uma média de 6 linhas. E outra coisa importante, fundamental para nós, que qualquer pessoa que leia o seu texto, ele consiga enxergar 3 partes. Você fez a apresentação do tema, que é a introdução, desenvolveu essa introdução, sejam ideias embrionárias, e você desenvolva o seu texto com argumentos, aí você pode escolher entre 2 argumentos, que aí seu texto vai ter 4 parágrafos, ou 3 argumentos, aí seu texto vai ter 5 parágrafos, e a conclusão, que é a proposta de intervenção. Nenhuma delas embrionária, ou seja, aí quando a gente fala de ideia embrionária, é preciso que vocês entendam. E é quando às vezes a pessoa tem uma boa ideia, ela tem um bom argumento, ela começa a escrever e abandona a ideia. Ela não aprofunda, ela não detalha essa ideia. Então, quando a gente diz aqui da matriz de referência, no nível 1, apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com texto constante de outros tipos textuais. O que vem a ser isso? Eu leio a sua redação, aí eu vejo que você mais contou uma história do que discutiu uma ideia. Então, você vai ficar no nível 1. Então, se lá dentro das suas 20 linhas, a maioria das linhas diz respeito a ficar contando uma história, significa que você tem traços constantes de outro tipo textual. É um perigo, às vezes, quando a pessoa usa como estratégia argumentativa, por exemplo, a exemplificação. Aí ela se perde, ela vai contando exemplo, vai detalhando exemplo. O exemplo é para fundamentar o seu argumento. Ele não pode ser maior do que o seu argumento. Entende isso claramente?
Outra coisa, quando a pessoa não deixa claro para aquele que escreve o texto, para aquele que lê o texto, que ele está claro que ele apresenta a ideia como introdução, você tem que ver claramente, introdução, desenvolvimento e conclusão. E a questão do tangenciamento. Então, vamos imaginar aqui no nosso tema, democratização do acesso do cinema no Brasil. Se eu começasse a falar do cinema como uma arte maravilhosa, como o cinema como uma arte que sensibiliza as pessoas, que reúne as pessoas. Oh, tá, beleza, lindo. Mas cadê a democratização? Cadê o acesso? Cadê o Brasil? Entendeu? Então, onde estão estes elementos? É isso que a gente precisa entender. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu falei de cinema, Cris. Tudo bem, você falou do cinema, mas você não falou do cinema dentro da proposta textual. Outro exemplo, vamos imaginar, a pessoa começa a contar sobre a história do cinema. Né? Tá, beleza, ele contou sobre a história do cinema, mas ele não falou da importância de democratizar, de tornar essa arte acessível a todos. Então, ele tangenciou o tema. Ele não vai sair do nível 1, correto? Aí vamos pensar quando a minha redação fica no nível 2. Isso vai ocorrer quando aquele que escreve toda hora recorre a cópias dos textos motivadores. Aí alguém pode perguntar, Watch, então quer dizer que eu não posso copiar trechos do texto motivador? Não aconselho para ninguém. Por quê? Cada parte que você copia, porque o texto motivador, às vezes, é muito comum a gente encontrar isso. As pessoas querem ficam perdidas, não sabem como escrever o texto, aí elas fazem uma paráfrase. Elas vão pegando o texto, então vai lá no texto motivador 1, texto motivador 2, texto motivador 3, e vai copiando trechos e meio que montando, fazendo uma colagem mal feita do texto. Escancarado, o corretor não é bobo. Ele está ali, ele é obrigado a estar corrigindo cada redação com a proposta de redação em mãos. Então, cada redação que ele corrige, ele recorre aqui, ó, a proposta de redação. Então, ele vai ler o texto ele vai ler o texto da redação recorrendo a isso aqui, né? Então, ele vai verificar que tem trechos. E aí, um detalhe importante: todos os trechos que são copiados do texto motivador são descontados das linhas. Então, você não vai ter sua redação anulada porque você copiou o trecho do texto motivador, mas ele vai ser descontado. Aí a sua redação vai ser muito mal avaliada, lógico. Então, o que a gente vai observar? Vamos imaginar que você tem escrito 15 linhas. Se você copiou aí 8 linhas do texto motivador, o que vai acontecer? Sua redação vai ser anulada. Né? Não tem mais de 7 linhas escritas. Outra coisa, quando a pessoa apresenta domínio insuficiente do texto argumentativo, ou seja, ele não mostra claramente a estrutura de uma proposição, de uma argumentação, de conclusão. Então, se ele não demonstra que conhece essa estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, se ele recorre várias vezes ao texto motivador, mas então não posso usar dados do texto motivador? Pode sim, até porque o texto motivador é que te dá a luz para o tema. Mas você não pode ficar copiando trechos dele. Agora vamos pensar quando que eu fico no nível 3, com 120. Eu vou desenvolver o tema. Só que a minha argumentação, ela fica no raso, no mediano, no óbvio, muito ali rondando aquilo que já está no próprio texto, ou seja, eu não apresento nada novo, eu não trago nada novo. Eu fico muito preso às ideias que já foram expostas, que já foram ditas ali nos próprios textos motivadores. Ou seja, as pessoas vão entender que o seu texto é um texto previsível, né? Que ele não traz algo, ele não tem grau de informatividade, ele não traz nada diferente, nenhuma informação nova. Vou ficar no nível 4, com 160, quando eu vou desenvolver o tema a partir de argumentação consistente. Então, entendi o que é democratizar, acessar, né? O que é esse cinema e que é no Brasil. Aí eu faço uma proposta de intervenção, eu apresento um problema, contextualizo esse problema,
discuto, reconheço que é um problema a ser resolvido, argumento em que aspectos que eu preciso refletir sobre esse problema e faço uma conclusão apresentando uma proposta de intervenção. Correto? Aí eu estou no nível 4. Agora, quando que eu vou para o nível 5? Tranquilo de ir para o nível 5. Quando eu vou fazer uma argumentação consistente a partir de um repertório social produtivo, ou seja, eu vou contextualizar, eu vou argumentar, vou fazer a minha proposta de intervenção e esse repertório, que eu utilizei nesse repertório legitimado em alguma área do conhecimento, ele é produtivo. Né? Se ele de fato ele aparece na introdução, ele se justifica no meu desenvolvimento e ele é retomado na minha conclusão. Né? E apresenta um excelente domínio da estrutura dissertativa argumentativa, em que aquele que lê percebe claramente na introdução, uma introdução dividida em 3 partes, né? Como pelo menos cada parágrafo é dividido em 3 frases, 3 períodos, em que eu problematize, em que eu contextualize e que eu apresente uma argumentação e uma proposta de intervenção. Agora vamos detalhar um pouco essa competência 2. Quando a gente fala lá de tangente ao tema, fugir do tema, né? Ou seja, eu falei do cinema, mas não falei do acesso e não falei da democratização. E o meu texto, ele é cheio de aglomerado de palavras sem uma estruturação correta e meu texto aparece muito mais descritivo ou mais narrativo, por exemplo. No nível 2, quando que eu vou ficar no nível 2? Se claramente perceber-se que você copiou vários trechos do texto motivador, seu texto nunca vai sair do nível 2. Vai ficar ali, barrado no nível 2. Né? Embora você possa ter feito uma abordagem completa do tema e tenha feito 3 partes. Só que aí tem um detalhe, às vezes das 3 partes, 2 são pouco desenvolvidas. Né? A gente fala assim que as pessoas usam muito ideias. A pessoa tem a ideia, mas não aprofunda na ideia, não desenvolve a ideia com precisão. E aí, Cris, quando que eu vou ficar no nível 3? Vou ficar com 120 na minha competência 2. Abordei completo o tema, falei do cinema, falei da democratização, falei do Brasil, falei de acesso. O meu texto tem 3 partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas uma delas ficou mal desenvolvida, uma delas ficou mal comentada. Né? E outra coisa, o repertório, né, legitimado que eu preciso numa das áreas do conhecimento, aí que pode ser, quando a gente fala repertório legitimado, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um filósofo, pode ser um sociólogo, pode ser qualquer um pensador, né? Pode ser até de uma outra área, da ciência, da economia, da arte, da ciência, não interessa, mas é uma área legitimada em uma área do conhecimento. Né? Lá no Enem nós temos 4 áreas de conhecimento diferentes, correto? E aí o meu repertório ele ficou muito limitado aos meus textos motivadores. Eu não trouxe algo novo para o meu texto. Então, eu fiquei limitado aos textos motivadores. Então, também eu não vou ficar barrado, vou ficar preso ali no nível 3. Ou ainda, você citou um repertório, que às vezes acontece muito disso. A pessoa fica tão desesperada em colocar um repertório, eu tenho que colocar um repertório, meu professor de redação falou que eu tenho que colocar um repertório, tenho que colocar um repertório. Ele coloca qualquer repertório. Tudo bem, aquele repertório ele vai ser considerado, ele não vai ser descartado, porque você citou o repertório, ele vai ser considerado. Só que às vezes ele não é legitimado, ou seja, ele não tem a ver com uma área específica do conhecimento, ou ele não é pertinente ao tema. Então, eu citei o repertório, então vou ficar no nível 3. Só que esse repertório, ele não tem uso produtivo no seu texto, ele não é pertinente ao tema, ele não está linkado ao tema, ele não está ligado ao tema. Então, eu não posso sair do nível 3, eu não vou ganhar mais de 120 pontos. Entenderam? Mas então quanto que eu fico no nível? O ideal é que a gente fique no nível 4 ou no nível 5. Olha, fiz uma abordagem completa. Falei da democratização, as palavras do campo semântico de democratização estiveram ali o tempo todo no meu texto. Eu tive o cuidado de falar de acesso, do cinema no Brasil. As minhas 3 partes, introdução e desenvolvimento, foram completas. Eu desenvolvi cada ideia, eu não abandonei a ideia no meio do caminho. O meu repertório é sim legitimado numa área do conhecimento. O meu repertório, ele tem a ver com o tema, só que tem um problema.
eu não consegui usá-lo produtivamente no texto. O que significa dizer isso? Eu não consegui demonstrar qual que é a lógica de eu ter usado aquele repertório dentro da argumentação. Eu não consegui ligar ele com a minha argumentação ou com a minha proposta de intervenção. Por isso que a gente fala que ele é sem uso produtivo, gente. Ele tem a ver, então eu falei, por exemplo, o Cabré, né? Tem um filme lá sobre o Cabré. Então tem a ver, ele é um repertório legitimado lá na área do cinema. Ele é pertinente ao tema porque tem a ver com o cinema, tem a ver com o universo do cinema, mas eu não mostrei o que aquela informação ali faz com que o meu leitor compreenda melhor o texto, com que o meu leitor discuta melhor o tema. Entenderam? Agora sim, vou ser merecedor de estar no nível 5, ganhar 200 pontos na competência 2. Abordei o tema completo, falei da democratização, falei do acesso, falei do cinema, falei do Brasil. As 3 partes estão desenvolvidas e bem fundamentadas, introdução, desenvolvimento e conclusão. O meu repertório é sim legitimado na área do conhecimento, ele casa com o tema, ou seja, ele se justifica dentro do tema, e eu mostrei que aquele repertório, ele tem uma lógica com a forma que eu penso sobre o assunto, sobre o ponto de vista que eu estou abordando sobre o assunto. Portanto, ele vai ter um uso produtivo, ele vai ser produtivo dentro do texto, ele vai ajudar a explicar melhor o tema, ele vai ajudar a explicar melhor meu posicionamento, a minha tese e os meus argumentos e por que eu estou propondo tal intervenção. Ficou claro para todo mundo, pessoal? Deu para entender aí a nossa competência 2? Espero que tenha podido, né, elucidar, esclarecer para vocês um pouco mais, de entender um pouco mais a competência 2. Grande beijo, sucesso a todos!